Favores, né? Dirigir na chuva. Se até Lamprost tinha medo, você imagina, né? Quem tá começando, quem já tem essa fobia. Vai falar exatamente sobre esse tema. Temos aqui a participação do instrutor e terapeuta Felipe Macedo. Vamos abordar esse medo que atinge muitas pessoas, o medo de dirigir. Já dando aqui o bom dia ao Felipe, que está com a gente nos estúdios da Transamérica. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Daniel Lobinho. Bom dia, Fábio Paradella. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim poder estar aqui e falar desse tema tão importante, né? Que é chamado amaxofobia, que é um medo de dirigir que comete tantas pessoas, né? Em todo o mundo. Então vamos falar desse tema tão importante. Obrigado pelo convite. Para você ter uma ideia, a gente fala com muitas pessoas. A Associação Brasileira de Medicina do Trânsito fez aí um levantamento. E a estimativa é que um público de 2 milhões de brasileiros sofre da tal amaxofobia. E muitos não sabem que podem reverter esse quadro e melhorar a qualidade de vida com a ajuda de um psicólogo de trânsito. Tarefas de rotina, como se deslocar até o local do trabalho, ir ao supermercado, levar os filhos na escola ou os pais ao médico, são corriqueiras para a maioria das pessoas, podem ser um ato frustrante e tirar o sono de muitas outras. E o nome, como disse o Felipe, é o amaxofobia, conhecida como medo de dirigir. Fobia que está presente em 6% da população com CNH, segundo esse levantamento da Abramet. Muita gente, né, tem exatamente essa fobia, muita gente tem esse medo compartilhado. E assim, tem que ter cuidado, tem que procurar um especialista. E vai ter que ter a prática, né? A conversa e a prática para conseguir sair exatamente dessa fobia, né, Felipe? Sim. Muitas pessoas, há muitos anos atrás, eles achavam que o medo era só uma falta de prática ou algum trauma que um parente foi sair com algum colega, marido, enfim. E a pessoa gritou, a pessoa foi rude e ali teve o medo. Ou até mesmo um trauma, um acidente. Hoje já se sabe que o medo está muito ligado à parte da infância, a própria criação do indivíduo ali, né? Então uma criação muito autoritária, uma família disfuncional, tudo isso vai contribuir para o medo de dirigir, para o medo de errar, o medo de ser cobrada, de não ser aceita no trânsito, porque o trânsito é um grupo, né? Uma família ali. E a pessoa, muitas vezes, ela tem medo de não ser aceita, de ser reprovada também pelo trânsito, como aconteceu muitas vezes nessa família disfuncional. Então o medo hoje, já se sabe que ele vai muito além da prática, aonde com certeza é essencial a prática para o desenvolvimento, né? Enfim, afinal são muitas coisas ali, chama de psicomotricidade, que é capacidade interna com a externa de se conversar, e o trânsito exige muito isso, né? Noção de espaço, a própria coordenação motora dos pedais, mudança de faixa, então exige muito da parte corporal também. Então, hoje o medo ele caminha entre a parte de falta de prática e também a parte emocional, o medo de errar, de ser reprovado, de tomar buzinada, né, todas essas coisas. Eu que ando diariamente com os alunos no trânsito, a maioria das pessoas respeitam, né? Respeitam o treinamento, mas só tem um ou outro ali que não vai ter paciência, vai ser um pouco rude com quem está aprendendo. Isso agrava ainda mais o medo da pessoa, né? Como se não tivesse passado, né, por esse momento de aprendizagem. É triste, mas infelizmente é do ser humano. Vamos lá. Essa pessoa que tem esse pavor, já tirou a CNH. Conheço vários assim que tem a CNH, mas não pegam o carro por ter, né, esse pavor, ter esse medo. Não tem a prática, já tem a imperícia, não gosta muito de embreagem, o pedal, porque perdeu realmente por todo esse tempo. O que deve fazer? Bom, Flávio, a primeira coisa é o autoconhecimento. Porque né, a parte de prática ela é repetição. Então a pessoa que tem medo geralmente, ou a fobia, que é um medo mais acentuado, ela não vai entrar no carro para dirigir sozinha. Então primeiro ela tem que trabalhar a parte interna. Porque geralmente o medo tem uma coisa que eu chamo que é o mapa não é o território. Ela cria um mapa do que é dirigir, e esse mapa é o pior cenário possível para ela. Então ela nem vai entrar no carro. Ela nem entra no carro para treinar. Tem medo, tem alguns casos que a pessoa tem medo de abrir o carro para pegar alguma coisa sozinha ali com o carro parado na garagem. Então a primeira coisa é o autoconhecimento, é se autoconhecer, é saber das relações familiares, é saber se houve algum trauma.
ou um acidente, ou a própria autoescola, que tem muitos instrutores na autoescola que são meio bem rude. Tem caso de o senhor chamar a pessoa de burro, você não vai conseguir. Então são coisas assim que realmente traumatizam muitas pessoas, então identificar. O autoconhecimento. Por que eu tenho essa ansiedade? Por que eu tenho esse medo? Esse cenário que eu estou criando na minha mente, realmente ele é só um mapa pelas minhas vivências? Ou é realmente o que vai acontecer? Então, eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo. Né? Você criar sensações, pensamentos positivos enquanto está guiando um carro. Então, isso é a primeira coisa, é a parte interna para a externa. Posteriormente, eu acho que primeiro você vai conhecer o carro, né? Então conhecer os comandos do carro, conhecer o painel, abrir o porta-mala, conhecer o carro em si, o câmbio, onde dá seta, limpador, desembaçador, retrovisor. Então assim, essa é a parte de conhecer a máquina. Como qualquer outra profissão, a gente tem que conhecer a máquina que a gente, né? Tô aqui com essa máquina aqui no estúdio aqui, tem que conhecer para lidar com esses botões aqui, viu? Então conhecer a máquina é muito importante. Posteriormente, você vai fazendo treinamentos simples. Então pega um loteamento, um local tranquilo, para andar de primeira marcha, parar o carro, trabalhar o controle de embreagem, né? E hoje nós temos o YouTube, que ajuda muito as técnicas de ensino. Então você pode entrar na rede social, no YouTube, e como sair com o carro, como mudar a segunda marcha. Hoje você tem todo o tutorial ali para iniciar seu treinamento, e caso a pessoa ela não consiga desenvolver e precise de um tratamento ali um pouco mais cirúrgico, aí sim contratar um profissional que tenha referências sociais também, né, que tenha ali uma prova social do seu trabalho, para que possa ajudar ela com todo o passo a passo, dar a mão para o aluno ali, porque hoje eu vejo que essas pessoas precisam de acolhimento. Porque às vezes vai conversar com alguém, é só dirigir, pega e sai com o carro, você não é já habilitada? Sai com o carro, e não é bem assim para esse perfil de pessoas, né? Tem pessoas que pega e vai dirigindo, vai aprender os trancos e barrancos. Essas pessoas não, são um perfil de pessoas que tem um pouco mais de... Elas não fazem nada de qualquer jeito. Elas querem saber exatamente o que elas estão fazendo, elas querem saber como fazer, os detalhes. Ela não gosta de errar, o erro o perfeccionista está muito ligado também ao medo de dirigir. Então, assim, eu acho que é possível, e eu vejo isso todos os dias acontecer no meu trabalho, pessoas de 20, 30 anos, que passaram por psicólogos, por outros profissionais, que acham que, não, agora desisti, vou rasgar minha habilitação. Mas é possível sim vencer o medo com conforto, com segurança e com o profissional certo, ou com o passo a passo certo, sempre trabalhando no autoconhecimento. Tem o medo de dirigir, né, é mais conhecido, né, como a maxofobia. Como que isso é desenvolvido nas pessoas? Já nascem com isso, vai desenvolvendo durante os treinos para tirar a CNH? Uhum. Como que a pessoa desenvolve esse medo de dirigir? O medo é algo psicológico, algo que não é real, né? O medo é uma proteção da nossa mente para um perigo. E geralmente esse medo pode ser real ou não real. Então pode ter acontecido, aliás, isso pode ter acontecido um fato real ou não real. Então pode ter acontecido um acidente, pode ter acontecido alguém gritar com a pessoa, alguém desmerecer a habilidade dela, pode ter acontecido várias coisas. Até mesmo que eu falei uma criação muito autoritária, onde qualquer erro da criança, o pai ia lá e punia o erro. Aí vai crescer um adulto com medo de errar. Então ela deixa de fazer porque ela tem medo de ser punida por aquilo, pode acontecer também, ou pode ser algo criado pela mente. A pessoa não sofreu nada, não teve nada disso, porém, uma história de alguém que sofreu um acidente, o meu parente, o acidente foi assim e faleceu, então a mente pode absorver aquela história ruim, como se fosse algo daquela pessoa, ela cria medo. Então o medo ele vem de vários, é um leque de situações que pode desenvolver medo. A mente é individual, né? Então cada um ele vai absorver ali uma história. Então tem pessoas que escutaram histórias de medo a vida inteira e não pegaram medo. Tem pessoas que escutaram uma história de alguém do vizinho que quando sofreu um acidente e pegou medo. Então é bem amplo essa situação. É que a gente tem também, né, a própria realidade em si do nosso trânsito, né? Infelizmente a gente tem aí as ruas e avenidas das grandes cidades com... É isso que você mesmo citou, né? A pessoa tá lá com o carro identificado, fazendo a situação de aprendizagem, vem aquele cara, buzina, coloca a mão para fora, sai gritando, como se ele nunca tivesse passado. E não é uma situação assim,
muito improvável de acontecer. Infelizmente, o nosso trânsito é muito grosseiro, muito rude, e os números de acidentes são muito importantes. Pega aqui Campinas, teve um aumento. Apesar de toda a campanha educativa, apesar de expansão de melhorias, né, no partido viário, nos carros que ganharam tanta tecnologia, infelizmente a gente tem números muito tristes, né, do trânsito. E isso, claro, piora ainda mais essa sensação de quem já tem esse medo, né? Sim. É engraçado. Quem tem medo e está iniciando no trânsito é mais cauteloso do que o motorista já experiente, por causa da audácia, da experiência e tudo mais, né? E é interessante também sobre a parte cultural, né? 90% desse público que tem medo de dirigir são mulheres. E 90% são mulheres. E os homens também, que têm medo de dirigir, às vezes não querem se expor a todo esse processo, porque o homem tem que nascer sabendo dirigir, tem que ter aquela coisa cultural. E, na verdade, isso está ligado com a criação também. Porque as meninas, geralmente, elas têm uma criação que é mais com a mãe, na cozinha, com afazeres da casa, e aquela coisa. E já o homem já é com o pai, já é o sair para lutar, já brinca mais na rua, já sobe mais em árvore, já é mais audacioso para isso também. E no trânsito, nós temos mais homens do que mulheres, né? Tem um dado muito importante também que para a gente desmistificar um pouco, né? Os melhores motoristas são os homens do que as mulheres. Tem um dado muito importante que 89% dos acidentes são causados por homens. Então, justamente por essa cautela que a mulher tem. E representa 70% das indenizações de seguro. Nossa. São homens. Né? Porque eu falo isso porque o público maior é feminino, né? Então e a mulher tem mais um certo cuidado ao dirigir. Sim, né? Tem um certo cuidado, principalmente quem começa a dirigir. Então ele está mais atento às leis de trânsito. Quem fez um treinamento prático, funcional, que é o treinamento que eu ofereço, inclusive, que é um treinamento funcional de trânsito. A gente vai trabalhar a garagem da própria pessoa, vamos trabalhar coisas do dia a dia, o shopping que ela frequenta, o mercado que ela frequenta, a casa do parente que ela frequenta, as vagas de baliza no trabalho dela, todas essas coisas. Então elas são pessoas mais cautelosas no trânsito. Hoje realmente o trânsito é algo assim, nós lutamos, os instrutores como toda a categoria, luta por um trânsito mais seguro, luta inclusive, nós estamos no meio de maio, né, que é o mês do Maio Amarelo, que é a redução de acidentes, esse movimento é muito importante, a própria INDEC faz várias campanhas para isso. Então, assim, realmente quem começa a dirigir tem mais cautela, mas infelizmente no trânsito nós temos pessoas que não têm essa paciência. E, na verdade, o trânsito é o reflexo da sociedade, né? Então, aquele motorista impaciente, muitas vezes ali grosseiro, você pode ver que dentro da casa dele ele também da mesma forma, muitas vezes, entendeu? Então, assim, o trânsito é um reflexo da sociedade. Mas a gente cada vez vai buscando mais o ensinamento da paciência, aquele lance de mudar de faixa, deixa embora, não arruma briga, não xinga, não debate, não discute, porque a gente sabe que vê muitas notícias de violência no trânsito. Sim. E quando um não quer, dois não brigam muitas vezes. Então, muitos motoristas têm esse perfil de ser agressivo no trânsito, mas a gente sempre educa, ensina que deixa embora, dá passagem. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor perder um minuto na Sim. vida do que a vida em um minuto. Exatamente. É muito importante a gente discutir exatamente esse tema e as possibilidades de se mudar, né, essa situação, dessa fobia. Por exemplo, já citou aí, são as coisas iniciais até, entender como é a entrada do seu carro na sua casa, na vaga de garagem, no dia a dia, nesse percorrer. E tem as outras, quando você começa a crescer, começa a mudar, quando consegue, imagino, para você como profissional, o orgulho que dá de conseguir colocar essa pessoa para dirigir. E aí tem umas mudanças como essa do tempo, que daí é uma coisa a mais, né? Você tá lá naquela toadinha, de repente, peraí, Felipe, hoje tá chovendo. Tem disso também, né? Tem. Tem muitas, aquele negócio, qual é a sua melhor desculpa, né? Qual é a sua melhor desculpa? Então tem situações. No começo, quem está começando a dirigir, a gente orienta, olha, horário com pouco movimento, essa pessoa que tem fobia, que está começando o primeiro, o passo a passo ali, vai um domingo de manhã. Só que de acordo com que você vai aumentando a experiência, você vai aumentando as condições do trânsito. Como horário de pico, dirigir à noite, dias de chuva, tudo isso é gradativamente sendo alcançado, né? Hoje, principalmente, muitas pessoas devem ter saído com guarda-chuva e olhado para trás, vindo aquele carro na garagem, oh meu Deus, meu carro na garagem, eu aqui saindo de
na chuva, né? Então, sim, quando a gente tem medo de fazer algo, a gente evita fazê-lo. Então, Então, eu tenho medo de dirigir, eu vou evitar dirigir. Eu tenho medo de dirigir na chuva, eu não vou dirigir na chuva. Então, de acordo com o que você vai ganhando experiência, você tem que ir subindo também os desafios e entrando para uma, entre aspas, normalidade de direção, que é de noite, de dia, rodovia, chuva, neblina. Você vai encontrar várias situações no trânsito, mas é de acordo com a experiência. Acredito que muitas pessoas, ninguém começou a dirigir logo no centro da cidade às 7 horas da manhã. Ou a primeira vez que foi dirigir, desceu a serra de Caraguatatuba lá, aquela... né? É duro, hein? Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, descendo a serra, ensinando como descer aquela serra. Então, assim, é um desafio muito grande. Você vai começar, isso é unânime entre os psicólogos e terapeutas dessa área, que é começar em dias com pouco movimento e aumentando o movimento de acordo com a sua habilidade. Sempre lembrando que você tem que evoluir até a normalidade do trânsito, né? Então é natural no começo você pegar dias e horários sem movimento, você fazer uma volta maior para sair de uma subida. Quem nunca fez isso no começo, como você vai dirigir, né? Ou de grandes avenidas, mas é importante a pessoa evoluindo e saindo dali da zona do conforto e entrando para essa normalidade da direção. Isso, conforme vai passando os anos, a pessoa vai criando essa habilidade. Eu lembro no início, né, da minha carta, nossa, tinha, não vou falar pavor, mas tinha um receio muito grande de pegar a rodovia. Nossa, eu não pegava a rodovia por nada, tal. E não fazia realmente isso, apesar de certas distâncias serem muito melhores do que a gente tem aqui em Campinas, né? Você pegar uma Dom Pedro para ir de um ponto para o outro, do que por dentro. Mas não pegava, não ia. Aí de repente, bora, vai. Eu tô perdendo tempo aqui, andando pela Norte e Sul, em vez de pegar a Dom Pedro ou qualquer outra. E depois você fala, nossa, é mais tranquilo. Você fica parado no trânsito, aquele motociclista para, é ônibus cortando você. Aí você vai pela rodovia, fica naquela velocidade constante, sem semáforo. E aí muda, porque daí você teve, né, essa experiência, você quis quebrar, né, esse ponto de receio. E depois nunca mais, ficou tranquilo. Mas são coisas da vida, né? São coisas que a gente tem que enfrentar. Rodovia é algo que realmente acho que é unânime entre pessoas que têm medo de dirigir. E muito por causa também, volto, do mapa, né? Criar um mapa sobre o que é rodovia. Então, durante a vida foi criado um mapa que, se andar devagar, o caminhão passa por cima de você, a velocidade é perigoso. Então, tem muitas situações que é criado esse mapa. Tudo à base vocês podem ver que é um mapa. A base é o mapa que é criado. Né? Porque a nossa mente é incrível, né? É criado um mapa, é criada uma realidade e é passado fisiologicamente para o nosso corpo. Então, eu criei um mapa do caminhão passando por cima de mim. Na hora, o nosso cérebro vai produzir ali adrenalina e cortisol em altíssimo nível e vai criar uma realidade paralela. E na rodovia não é diferente. Então, e na rodovia muitas vezes a pessoa tem medo ali do caminhão, da alta velocidade e tudo mais. Como todo o processo do medo ele é gradativo, na rodovia também. Então, você vai para a rodovia, vai num dia e horário, um pouco de movimento. Mas, Felipe, eu não posso andar a 60 por hora? Segundo o Código de Trânsito, pode. Então, se você está numa via máxima de 100 por hora, você não deve andar menos que a metade. Eu acho que a metade ainda é muito baixa, mas andar nas marginais, na paralela, ou na faixa da direita ali entre 60 e 70 por hora, no domingo de manhã, vai ser super importante para a sua evolução, para o seu treinamento, sem precisar andar na máxima. Ali, o próprio nome diz da sinalização obrigatória. É a máxima. A mínima é 50, no caso de 100 por hora. Né? Ainda eu achando que 50 é um pouco baixo, mas ali uma média de 60, uma velocidade média para você evoluindo. Né? E principalmente, mudando o mapa. A chave para você vencer qualquer medo, não só o dirigir, é mudando o mapa. As imagens que passam na tua mente sobre aquilo, que as imagens vão criar sensações, as sensações vão criar o medo, e o medo vai criar todo o entrave ali do corpo, né? Os braços enrijecem, a ansiedade aumenta. É uma coisa muito interessante no nosso cérebro, que a gente tem a capacidade de desligar partes sensoriais do nosso corpo. Um exemplo, nós não estamos sentindo as roupas no corpo. Agora talvez esteja sentindo o óculos no rosto, porque eu falei. Ou seja, o nosso cérebro tem essa capacidade de desligar partes sensoriais. E para dirigir a mesma coisa. Então a ansiedade, o medo é tão grande que você não consegue raciocinar, você não consegue sentir pedais. Tem aquela famosa tremidinha, né, no pedal da embreagem. Quem aprendeu a dirigir assim
Eu já tenho uma técnica diferente de ensino, que é a meia embreagem, né? Que a gente não trabalha tanto com a tremida. Mas no trânsito, no caso da tremida, para mim não funciona porque a ansiedade é tão grande que o cérebro vai desligar algumas partes sensoriais para dar atenção ao lutar, né? Dar atenção ao sobreviver ali ao trânsito. Então, respondendo aí o que o Flávio levantou, a rodovia ela não é diferente como qualquer outro lugar. É criado um mapa sobre a rodovia e esse mapa é potencializado com notícias, com reportagens, com histórias que nós escutamos, né? E para vencer o medo da rodovia, eu chamo tem um chamado tripé da dirigibilidade que eu desenvolvi. O que é isso? Nós temos que ver velocidade, então estar em uma velocidade compatível com a via, com a rodovia no caso. Então a máxima é 100, eu ando uma média de 60, 70 na direita, em dias de pouco movimento, né? Vou estar ali, não vou estar tão destoante da velocidade da maioria das pessoas na rodovia. Número 2, previsão. Que isso envolve não só a rodovia, mas também para a cidade. Então, número 2, previsão desse tripé, que é você prever o que está acontecendo lá na frente. Então, tem um caminhão freando, tem um veículo saindo no acesso, tem um veículo entrando, tem um veículo no acostamento, tem um agente lá, o guarda rodoviário. Então, sempre prever o que está acontecendo lá na frente para assim reagir. Na verdade, como qualquer outro lugar, na cidade também, ter direção defensiva. E número 3, o posicionamento. O posicionamento na via ele é super importante para evitar acidentes. Então eu estou à direita, eu vou andar mais na borda da direita. Eu estou à esquerda, eu vou andar mais na borda da esquerda. Você se posicionar bem para fazer uma ultrapassagem, você se posicionar bem para acessar a rodovia. Então esse tripé da dirigibilidade, ele não envolve só na rodovia, mas também na cidade, que é velocidade, previsão e posicionamento. A pessoa prestando atenção nessas 3 coisas, ela tem um grande ganho na segurança e também para iniciação. Velocidade, então eu vou entrar vou fazer uma conversão na cidade. Eu estou numa velocidade compatível com aquela conversão? Eu vou estacionar o carro. Eu estou numa velocidade compatível com quem vai estacionar? Vou parar no semáforo? Estou numa velocidade compatível? Então a velocidade é super importante. A previsão, na cidade também, prever um pedestre, o semáforo fechando, não é verdade? Sim. Um agente ali um agente de mobilidade urbana ali, agente de trânsito. Então a previsão na cidade também. E o posicionamento na cidade. Vou fazer uma conversão à direita, curva fechada, conversão à esquerda, curva aberta. Se posicionar bem. Ou seja, mostrar para os outros motoristas a sua intenção. Isso evita muito acidente. Tem casos de aluno que vai fazer baliza, por exemplo. Ele vai entrar na garagem da casa dele. Ele vendo que tem carro atrás, ele acelera muito para tomar a distância de quem está vindo, para aí sim frear bruscamente e entrar. É um sistema que o cérebro desenvolveu de ganhar segurança, porém, aumenta a chance de ter uma colisão traseira, por exemplo. Então, você estar compatível com a sua velocidade é super importante. Vai entrar na tua residência, diminua a velocidade, sinalizando e mostrando para os outros veículos a manobra que você quer fazer. Então, todas essas ações ajudam muito quem está começando, não só quem está começando, mas como todos nós, né? Precisamos ter essa prevenção, essa direção defensiva no trânsito para evitar acidentes e ter um trânsito mais pacífico e seguro. Sensacional, grande Felipe Macedo, tirando aqui todas as nossas dúvidas. A gente queria conversar mais, mas o tempo urge, já estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu queria saber como as pessoas fazem para te encontrar. Você tem algum telefone, um Instagram, como é que tem alguma clínica? Eu tenho um canal no YouTube, né? Instrutor Felipe Macedo, Felipe com PH. Então só digitar no YouTube Instrutor Felipe Macedo, no Instagram também, @Instrutor Felipe Macedo, no Facebook Dirija Sem Medo Campinas ou Felipe Macedo também, e no telefone é 019 98766 7531. Pode repetir. É o WhatsApp. 019 98766 7531 no WhatsApp. Tá, então, Felipe Macedo tirando essas dúvidas com a gente. E um trabalho muito importante, né? Para tirar essa fobia. É uma doença, né? É um transtorno para a gente conversar, porque há sim uma saída, há como você poder fazer essas coisas rotineiras, né? Levar o seu filho para a escola, fazer o supermercado, ir para o trabalho. Como você disse, muita gente hoje está indo, olhou para o carro, está ali, mas tem medo de pegar o carro. Vai enfrentar essa chuva. Então... E é super possível superar isso. Então. Sensacional. Eu estou aqui no Instagram do Instrutor Felipe com PHE. Felipe Macedo, Instrutor Felipe com PH e 2 P's, _Macedo. E olha, vou te contar, tem muita informação,
tem muitas dicas também, né? E tem o contato aqui do instrutor Felipe Macedo para te tirar de uma vez por todas, meu amigo, minha amiga, esse teu medo que tu tem de dirigir. E olha, é de muita gente, porque fui dar uma olhadinha aqui no mapa da nossa região. 8 horas da manhã, tá tudo parado nas rodovias aqui, por Campinas e região. Tudo vermelhinho. Tudo vermelhinho, impressionante, tudo. Todas as rodovias têm algum tipo de problema nessa manhã. A Anhanguera até a chegada aqui a Campinas, ali para Dom Pedro, de Sumaré a Campinas. A Dom Pedro praticamente inteira, né? Tá amarelinha, mas então tem tráfego intenso. A Campinas Montemor também. E tem registro de acidente na Bandeirantes, na nossa região aqui de Campinas, quilômetro 85. Isso tá mais ou menos 7 quilômetros de congestionamento no sentido capital. Então hoje um dia difícil. É um dia animado, né? Imagino que nem tanto, mas assim. É um dia animado. Segundou daquela forma. Muita paciência dos motoristas. Muita paciência, gente. Paciência para enfrentar hoje esse dia complicado nessa segunda-feira. Todas elas com problemas, inclusive. A gente nem cita muito a Campinas Mogi. Chegar daqui a Campinas também parada, tá? Nossa. Olha. Segunda-feira com chuva. Nada melhor do que ficar curtindo a Transamérica. O Nando já tá por aqui e vai comandar aí a melhor manhã do Rádio Campineiro. Felipe, muito obrigado pela sua presença por aqui. Ficou algumas outras coisas pra gente falar, bastante mas coisa. já fica numa próxima entrevista. Eu gosto de falar mais. muito, né? Eu falo, nossa, E falar de trânsito é bom. A gente faz essa prestação de serviço, tira, né, essas dúvidas, e são muitas dúvidas, são muitas situações. Que vamos um dia marcar aí pra gente bater mais um papo aí. É um prazer para mim poder voltar aqui. O assunto é bem amplo, né? O trânsito, o medo e toda essa parte que é tão comum para a sociedade, né? E é um prazer voltar aqui. Só me convidar que eu estarei aqui com muito prazer com vocês e com todos os ouvintes aqui da rádio. Maravilha. Vamos lá então, Paradão? Vamos lá, segundou, né? Segundou. 8 horas, 1 minuto, a gente vai finalizando aqui o Transamérica Notícias desta segunda-feira. Amanhã, 6h30, tem mais, Daniel Lobinho. Muito bem, vamos ficando por aqui. O Nando já tá por aqui, vai comandar a melhor manhã do Rádio Campineiro. Amanhã,